Presidente, que o seu governo omitiu o registro obrigatório do Banco Central de passivos vultosíssimos, ultrapassaram 50 bilhões de reais. Isso é uma ilegalidade de tamanho tal que não poderia dispensar o consentimento de uma alta autoridade, que no caso é Vossa Excelência. Essas dívidas ocultaram aos olhos dos cidadãos e dos órgãos do controle para que seu governo continuasse gastando além dos limites recomendados pela prudência e fixados na lei. A senhora descumpriu, assim, um dever fundamental, que é o dever da transparência, que é o fundamento da confiança que deve reger as relações tanto nos contratos privados quanto no contrato político no exercício do seu mandato. Mais ainda, tem a sua assinatura os decretos que, quando foram emitidos, estavam em desconformidade com os limites da lei fixada pelo Congresso na época. E, com isso, a senhora usurpou competências do Congresso. Quero dizer também à senhora que, na minha opinião, a senhora, de caso pensado, cometeu os crimes de responsabilidade definidos na Lei 10.079. E a senhora se apresenta agora como vítima de um golpe. A nossa geração viveu, na mocidade, o golpe de 64. E nós sabemos muito bem o que é isso. E nós trabalhamos para reconstituir as instituições democráticas do país, que hoje se apresentam pujantes e das quais todos nós nos orgulhamos. E se, nas chamadas pedaladas, a senhora falseou contas públicas, omitindo do registro do Banco Central o volume de atrasos que se verificavam, a senhora agora falseia a história sobre a natureza do processo que estamos vivendo. Esse processo, senhora Presidente, se destina justamente a fazer cumprir a Constituição, a assegurar a soberania da lei e não o contrário. E a atuação do Supremo Tribunal Federal, em todas as suas etapas, desde a Câmara dos Deputados, reforçou a obediência às normas do devido processo legal. E o país hoje, senhora Presidente, vive um clima de paz e de normalidade. Ninguém prega violência como método para a resolução da crise política. Todos que quiseram se manifestar pacificamente o fizeram. A própria imprensa, que muitos qualificam aqui de golpista, registra os fatos e repercute todas as opiniões, sem reservas. E o vice-presidente, que foi eleito diretamente na sua chapa, exerce o papel que lhe é atribuído pela Constituição que a senhora jurou obedecer. A agenda do impeachment já vai ficando para trás e os partidos políticos, todos eles, já se preparam para as eleições municipais e para as eleições que virão em 2018, que haverão de transcorrer em normalidade e com o país já saindo da crise. Portanto, eu indago, como golpe? Golpe com a supervisão do Supremo Tribunal Federal? Golpe quando a senhora vem exercendo todo o seu direito de defesa em todas as instâncias, não apenas aqui no Congresso, através do seu ilustre advogado, mas também perante a opinião pública, mobilizando apoios. A senhora sabe que o Supremo Tribunal Federal é o órgão que compete, em última instância, à guarda da Constituição. E a senhora sabe também que cabe ao Ministério Público a incumbência da defesa da ordem jurídica como um todo, e não apenas das formas jurídicas. A senhora está perante o seu juiz natural, é o Senado reunido como órgão judiciário. E eu pergunto à senhora, por quê, sabendo disso tudo, a senhora não atalhou esse processo recorrendo ao Supremo Tribunal ou ao Ministério Público Federal? João Goulart não tinha quem recorrer, a senhora tem instituições democráticas e, no entanto, a senhora preferiu recorrer a uma organização internacional. Este processo vai sim, senhora Presidente, gerar precedente sério daqui para frente. Se a senhora perder o seu mandato, nenhum governante haverá de abusar das suas competências e afrontar as regras essenciais que garantem a saúde financeira do Estado. A minha pergunta é aquele: por que não recorreu até agora a quem pudesse socorrê-la nesse processo? Vossa Excelência termina a frase. Que a senhora insiste
em qualificar como golpe. Obrigado, senador Aloysio Nunes. Senhora Presidente da República, com a palavra. Senhor senador Aloysio Nunes, eu quero dizer para o senhor uma frase muito simples. Eu estou recorrendo àquilo que a Constituição prevê. Porque essa história de querer que eu transfira para outrem a responsabilidade que é do Senado, porque não recorri, porque a responsabilidade constitucional, senador, está aqui. São os senhores senadores que têm, pela Constituição, o poder de me julgar. O que eu estou dizendo, senador, é que se me julgarem sem crime de responsabilidade, senador, é golpe. Eu não estou dizendo, é golpe, é golpe. Agora, a hora que julgarem e condenarem uma pessoa, uma presidente inocente, sem crime de responsabilidade, é um rotundo golpe. É um golpe integral. Eu não recorro ao Supremo Tribunal Federal agora, porque não esgotei essa instância. Não acabei de tratar o problema aqui. O que é que eu recorreria para o Supremo? Ora, os senhores senadores e as senhoras senadores não votaram. Eu vim aqui, senador, porque eu respeito essa instituição e acho que, se ela der este passo, ela estará compactuando com o golpe. Ela não está compactuando com o golpe hoje. Não houve julgamento. Agora, no momento em que ela proferiu uma sentença que não tenha por base um crime de responsabilidade provado, e não é uma questão política, porque a questão política, o conjunto da obra, a gente resolve nas urnas. A gente resolve e disputa nas urnas. O que a gente resolve aqui é se há ou não crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é uma exigência da Constituição. A Constituição estabelece, você pode ter o impeachment da presidente, tá certo? Mas em que condições? Havendo crime de responsabilidade. Porque, caso contrário, instaura-se o discricionário, instaura-se o Deus nos acuda. Então, este processo, ele é fundamentalmente um processo que passa pelos senhores senadores e as senhoras senadores. Eu disse na minha fala, eu respeito os meus julgadores porque eles chegaram aqui com os mesmos votos que eu obtive nas urnas. E estou aqui, ao respeitá-los, argumentando. Argumentando como? Argumentando, dizendo, senhores senadores, por favor, não cometam o crime de condenar uma inocente. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, além disso, é fundamental que a gente perceba que nós vivemos numa etapa diferente. Fim da Guerra Fria, imensas características transformaram ou quase inviabilizaram aqui na América Latina o golpe militar. Mas, e não sou eu que estou inventando, há uma profusa literatura a respeito do chamado golpe parlamentar. E como é que ele se dá, o que é que acontece quando você não tem um presidente culpado de um crime de responsabilidade. Quando você não tem esse presidente culpado, o que você cria é um golpe militar, um golpe parlamentar, não militar. Por isso é que eu fiz aquela imagem. Você tem, para ficar claro, você tem a árvore da democracia, uma você corta com machado, a outra, se você não respeitar as regras constitucionais, é como se você colocasse nessa árvore um parasita. Por quê? A partir do momento em que isso é possível, tudo passa a ser possível. Quando qualquer sistema político aceita condenar um inocente, nós sabemos, a história mostra, e não só mostra aqui, mostra em várias circunstâncias o que acontece. Você cria um nível de exceção que terá consequências políticas. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não estou aqui dizendo que hoje há um golpe de Estado. Eu estou dizendo o seguinte, me condenem que esse golpe é irreversível. Me condenem, ele é irreversível. E aí, uma das mais importantes instituições desse país, que é o Senado da República, terá cometido um crime contra uma pessoa inocente. E é isso que nós não podemos admitir. É isso que está em questão. É isso que eu acredito ser a peça central desse processo.
E aí, me desculpa, tem elementos um tanto ou quanto desproporcionais em querer condenar uma presidenta por 3 decretos de crédito suplementar previstos sim na legislação, previsto na Constituição, previsto na LOA, regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E acho que esta discussão a respeito da meta orçamentária, ela ameaça profundamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É pela Lei de Responsabilidade Fiscal que se controla o gasto no governo federal, na União. Nós controlamos o gasto utilizando o decreto de contingenciamento. Não há. Chegamos a colocar, antes era só no decreto, chegamos a colocar na lei de 14 e repetir na de 15, que nenhum decreto de crédito suplementar, e vocês aprovaram, nenhum decreto de crédito suplementar pode ultrapassar ou estar acima do decreto de contingenciamento. Está escrito na lei.